A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Fim do Mundo, do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça. E eu sou Geraldo Zaran. E aí, Geraldo, como que tá aí a agenda de confinamento em plena São Paulo, epicentro do Cone Sul aí do coronavírus? Ah, cara, autoconfinamento, né? Isolamento social, querendo dar porrada nos meus pais, nos meus familiares. Porque você vai tirar o vírus na porrada? Opor, né? Porque a pessoa acha que não tem problema, vai viajar de fim de semana. Mas aqui a gente tá em confinamento já tem uns 10 dias já. No meu entorno aqui a gente teve caso de Covid-19 e as pessoas precisam entender, né? Que tem que fazer um sacrifício, mas tem que pensar no bem público, né, cara? Tem que pensar no outro, não é sobre você, é sobre os mais idosos, é sobre a galera que tem predisposição, né? Tem outras condições aí, diabetes, doença cardíaca, pulmonar. Não é sobre você, bicho. O lance é reduzir o contato social e torcer para passar logo, porque tá começando, só tá começando. Essa sua fala é muito interessante, né? Não é sobre você, é sobre todo o entorno, né? O SUS, a gente sabe, já opera no limite normalmente, né? Esse é o normal do SUS. E agora, com a curva de crescimento do vírus no Brasil, a tendência é que o SUS tenha que lidar com um cenário gravíssimo, né? Então, se você é jovem, se você não tem nenhum sintoma, isso não significa que você não deva se auto-isolar caso você possa fazer isso, né? Os dados mostram, né? E se a ciência ainda tem alguma relevância no discurso político, na formulação de política pública, os dados são categóricos. Os países que adotaram o confinamento ou o isolamento, quer seja voluntário ou até mesmo obrigatório, né, compulsório, esses países foram muito mais bem-sucedidos na contenção da curva, né, do vírus. E olha, a gente vai receber aqui hoje o Andrew Fishman. Ele é lá do Intercept Brasil, ele é repórter do Intercept Brasil e também ele é editor-geral do Intercept Brasil. Ele vem aqui falar sobre as eleições dos Estados Unidos, a gente já vai entrar nesse assunto já, mas o Fishman, ele escreveu um outro texto chamado Coronavírus, seu egoísmo pode matar. Esse texto circulou aí na newsletter do Intercept, eu vou deixar o link para o texto na descrição desse episódio, que é justamente isso que o Geraldo acabou de falar. O seu egoísmo pode matar, né? E ele fala basicamente isso, né? Que não se trata de você, que se trata de todo o entorno, de toda a comunidade ao seu redor, incluindo os mais idosos, né? Ele cita inclusive os dados da Organização Mundial da Saúde e fala bastante do caso italiano, né? Que demorou para conter a curva e agora a gente vê assim, um cenário trágico, né? Nas últimas 24 horas, mais de 350 pessoas morreram, ou seja, um cenário assim, lastimável, né? Uma crise agudíssima. E a curva no Brasil tem aumentado significativamente, então eu recomendo também o texto do Andrew. Aqui em fevereiro a gente já tinha gravado um episódio sobre o coronavírus, com a Karen Kolbe, uma infectologista aqui de São Paulo, e a Maíra Fedato, uma especialista aí na Organização Mundial da Saúde. A gente já antecipava um pouco o que era o vírus e, enfim, né, como combater. Vocês estão convidados a revisitar esse episódio. Muita coisa mudou, né? Enfim, o que era previsto aconteceu, né? O surto virou
uma epidemia, virou uma pandemia e agora a gente tem que tomar medidas aí para, não para evitar a contaminação, porque ela vai acontecer, mas para evitar os impactos, principalmente no sistema público de saúde e para evitar o que está acontecendo na Itália, né? Para a gente ter que escolher para quem a gente dá atendimento, né? Ô Geraldo, mas, enfim, a gente primeiro dá um chute na escada de todos os idiotas, né, que não estão seguindo aí as recomendações do próprio Ministério da Saúde, a começar pelo presidente, né, que é um irresponsável, é um boçal, né, enfim, não quero perder tempo com isso, mas a gente vai receber aqui o Andrew para falar sobre o quê, cara? Não sei, né, que foi você que gravou, mas eu acho que é para falar sobre as eleições nos Estados Unidos, em particular sobre as primárias do Partido Democrata aí nos Estados Unidos, né? É isso aí, olha, para quem não conhece o Andrew, ele trabalha lá no Intercept, já falei, mas ele é estadunidense e ele mora aqui no Brasil, já tem uns bons anos e veio aí no início da implementação do Intercept Brasil, né? Ele conta um pouco essa história aqui nesse bate-papo. Ele também, na trajetória dele, que envolve muitos temas, como, por exemplo, segurança, direitos humanos, ele também fala um pouco aqui rapidinho para a gente sobre a participação dele nos documentos vazados, naquele caso do Snowden. Fala um pouco sobre Vaza Jato, a gente pergunta para ele sobre se ainda tem alguma coisa para sair aí dos documentos da Vaza Jato. Inclusive, essa conversa foi gravada quarta-feira da semana passada e de lá para cá o próprio Andrew foi também autor de um texto da Vaza Jato, um novo capítulo, falando ali da relação do nosso Ministério Público Federal com as autoridades americanas. Eu também vou deixar aí o link na descrição desse episódio. Mas o papo mesmo, a gente faz isso que você acabou de comentar. O Andrew, como ele acompanha muito de perto a política americana, ele fala pra gente um pouco como que tá lá a corrida das primárias, quem é o Biden, né? E como que ele entende aí a possível, né? A muito provável indicação do Biden para a corrida presidencial aí no segundo semestre. É isso aí. Não vamos perder muito mais tempo, não. Eu só queria agradecer aqui os nossos apoiadores. Se você quiser continuar apoiando a continuidade desse projeto, você pode entrar lá em chutandoaescada.com.br/apoio. Eu sugiro encarecidamente que você faça isso, porque pelo jeito a gente vai ter que trocar de hospedagem de site, né? Porque verdade. Porque a nossa querida hospedagem derrubou a gente na semana passada sem motivo absolutamente nenhum. Uhum. Ficamos quase 48 horas fora do ar. Mas você pode entrar lá em chutandoaescada.com.br/apoio, apoiar a gente em alguma das campanhas, ou no Patreon, ou no PicPay, ou no Catarse. E essa semana tivemos novos apoiadores aqui, a gente que renovou o apoio. Queria agradecer o Guilherme Dornelles, a Helena Nossi, o Bruno Duval, Charles Claza e o Thiago Lira. Muito obrigado, gente, pelo apoio. Eu queria também agradecer quem já é apoiador, que inclusive vocês foram essenciais no retorno do site aí, né, que tinha caído, retweetando lá, reclamando com essa empresa que a gente não recomenda, chamada HostGator Brasil, e eles só nos atenderam porque a pressão do Twitter foi enorme. Vamos lá então, vamos falar dessas primárias democráticas? Então vamos lá, a gente vai então receber aqui o Andrew Fishman, direto do Rio de Janeiro e do Intercept Brasil. Ele fala pra gente sobre a corrida presidencial nos Estados Unidos, olhando especificamente o Partido Democrata. Bom lembrar que o episódio foi gravado na quarta-feira, logo depois ali da segunda super terça, né? Então é isso, Geraldo. Vamos falar então com o Andrew. Lembrando que quem participa dessa conversa foi a Débora Prado, bateu esse papo comigo. Então com vocês, Andrew Fishman. Don't know
Débora, a gente tem aqui a honra de receber o Andrew Fishman, que vem direto do Intercept Brasil, bater um papo com a gente aqui. Pô, Andrew, obrigado, cara, por topar conversar com a gente, que honra. De nada, obrigado por me convidar. Muito obrigada, hein, Andrew? Prazer. Andrew, eu tenho muita coisa para te perguntar. O foco aqui na conversa hoje vai ser um assunto que você tem acompanhado com bastante atenção, que é a corrida presidencial nos Estados Unidos, principalmente ali o que está acontecendo no Partido Democrata. Mas antes da gente trocar essa ideia, eu queria te perguntar um pouco sobre o trabalho que você desenvolve no Intercept Brasil. Você é estadunidense, né, e mora no Rio de Janeiro. Como que é? Você veio para o Brasil para trabalhar especificamente no Intercept? Como que é um pouco a sua história com o Intercept Brasil, com o Brasil? Conta aí pra gente. Cara, todo mundo acha que eu tô brincando quando eu falo minha trajetória de chegar aqui, mas literalmente eu cheguei no Brasil porque eu queria aprender espanhol. Eu sei que é uma piada, eu sempre sabia que falam português aqui. Não é isso, eu não acho que o capital do Brasil é Buenos Aires, nada disso. Mas na faculdade eu tava estudando espanhol minha vida inteira, mas nunca falava bem espanhol, só estudava outra coisa, né? E eu decidi fazer um intercâmbio. Eu fui para o escritório de intercâmbios, perguntei para eles quais eram as opções. Você pode ir para Madrid, mas o programa é cheio de americanos, você não vai aprender nada. Pode ir para Buenos Aires, mesma coisa. Tem isso aqui. Mas tem uma oportunidade só para nossa faculdade aqui, que o Departamento de Educação vai te dar $3.000 para ir para Florianópolis. Eu falei, que é Florianópolis? Nossa! Que chato. Eles disseram, eu acho que você precisa fazer um Google e eu acho que você vai gostar, eu acho que você vai lá. Tem 2 vagas, ninguém inscreveu ainda, fecha em 3 dias. Falei, ok, fiz um Google. Naquele ano, Florianópolis estava chamado capital de festa do mundo. Eu tinha 20 anos de idade, então isso apelava bastante para mim. E também eu vi que era tipo Havaí do Brasil. E na minha concepção, eu nunca tinha vindo para o Brasil. Conheci poucos brasileiros na época. Brasil já era tipo uma espécie de Havaí. Então era Havaí da Havaí. O Havaí do Havaí. Cara, vai me pagar para fazer isso? Eu acho que eu vou. Então fui para UFSC em 2009. Eu fiz um intercâmbio de um semestre. Eu cheguei um mês antes sem falar nada além de obrigado e bom. E só isso. E aí eu cheguei, todos os professores tinham pena de mim e me deu nota boa. Passei mais tempo de fim de semana do que nas aulas e eu, obviamente, gostei muito, deixou uma boa impressão. E quando eu voltei para a faculdade para terminar o último semestre, eu me inscrevi para uma bolsa, para fazer uma pesquisa sobre segurança pública no Rio. Porque isso era já 2011 que eu ia. E em 2010, 2011, estava na auge de notícia positiva sobre o PP, né? Sobre esse grande programa que vai transformar o Brasil e o mundo. E eu era cética, mas eu sabia que era um assunto que vendia, que era interessante, eu queria ir. Então, consegui a bolsa, passei 9 meses aqui e... Segunda pessoa que entrevistei era Cecília Oliveira, que agora trabalha com a gente. E sim, entrevistamos outras pessoas, foi interessante, fiz uns vídeos. Os vídeos, fiz entrevistas são horríveis, simplesmente horríveis. Mas eu aprendi bastante. E depois disso saí, imaginei que eu nunca ia voltar para o Brasil. Que muito legal, talvez passe de novo de férias. Eu recebi uma oferta para trabalhar num setor extremamente chato, com coisas relacionadas ao Brasil. Aceitei o emprego, mas pedi demissão no primeiro dia antes de ir. E me decidi... Não, calma, você pediu no primeiro dia, você pediu demissão? É tipo um recorde. De cueca, então. 7 de manhã, mandei um e-mail. Falei, cara, eu não posso vender minha alma tão jovem, não. Então, eu recusei. Custou muito, mas eu inscrevi para um estágio de jornalismo no Rádio Público Nacional, que é uma grande redação nos Estados Unidos. Na época tinha 900 jornalistas, era um dos maiores. Agora eles têm 30 milhões de ouvintes semanais, eu acho. E inscrevi, cheguei lá com 50 pautas e aparentemente funcionou, ganhei estágio. De novo, não sabia nada sobre nada, nunca estudei jornalismo, estudei relações internacionais.
E de lá eu fiz primeira cobertura de uma eleição americana dentro da redação, dentro de um programa. Passei tempo fazendo isso até um dia uma amiga que eu tinha entrevistado nessa estágio, pesquisa que eu fiz no Rio, me ligou, era 2013, outubro de 2013, e falou: olha, eu achei que você não queria mudar para o Brasil, mas eu tenho uma oferta que está acontecendo. Você conhece o Glenn Greenwald? Eu falei, Snowden foi junho, isso é outubro. Eu trabalhava num programa de notícia diária. Não, ouvi falar. Ficou meio, tipo, todos os dias a gente ficou falando sobre essa revelação. Mas você ouviu que tem um bilionário que quer dar $250 milhão para ele lançar um site? Era retórica na época. Infelizmente não era verdade, mas, porém... eu falei, eu também ouvi falar disso. Tipo, todos os jornalistas falando sobre isso na época. Então, ele precisa de um jornalista americano que fala português, que conhece o Rio, que pode mudar aqui, tipo, já. Tem interesse? Eu nem pensei em você que falou que você não queria voltar pro Rio. Eu falei, cara, isso é diferente. Isso aqui é meu número, dá pra ele, pode me ligar. E próximo dia, recebi ligação, 1 ou 2 dias depois aceitei a oferta. Em 2 semanas eu tava no Rio, no meio da furacão do Snowden. Tava acontecendo e abrindo essa nova empresa que nem tinha um nome ainda. Tava chamado Newco News, New Company News, que era tipo nome temporário. E eu fiquei trabalhando nisso no site americano, só que por acaso eu morava no Brasil, mudei de volta para o Brasil, mas a gente basicamente trabalhava nos Estados Unidos. E aí, em 2016, e tinha muita pressão do governo americano, governo inglês, Glenn e Laura Poitras, outra sócia do site, outra cofundadora, não estava viajando para os Estados Unidos por medo de ser preso. Então, era uma época super tensa. E então, o Brasil era mais ou menos o refúgio. A gente não cobria o Brasil, não falava sobre o Brasil publicamente. Mas era uma coisa... impeachment da Dilma estava nos agitando muito. Então, a gente decidiu escrever uma coluna juntos, achando que é só é para nós, basicamente. E... tipo, 500 mil de pessoas leram a coluna em inglês, que era um número muito alto. Uou! E a gente começou a receber, tipo, dezenas e dezenas de e-mails e mensagens e tweets e ligações dizendo, tipo, nossa, é incrível, vocês têm que escrever mais, tem que abrir uma coisa aqui, tem que abrir um Índice Brasil. E a gente escreveu outra coluna e deu, tipo, quase o mesmo número de acessos. E aí a gente fez outro, e outro, e outro. E depois de 1 mês, 15% da audiência do Intercept no Facebook era brasileiro. E todo mundo lá, tipo, uau, o que tá acontecendo? Isso é muito louco, não faz sentido. Mas era óbvio que tinha uma alta demanda aqui. E tinha muito interesse em preencher essas lacunas grandes na mídia brasileira. E queria mais vozes independentes que eram realmente independentes. Então a gente fez uma proposta, escrevi uma proposta que a gente mandou para os líderes da empresa em Nova York. Eles deram uns trocados, um dinheirinho para a gente lançar em 2016. Eu queria 6 meses para lançar, mas a gente acabou lançando em 2 semanas. Literalmente, aprovação, lançamento, 2 semanas. Tinha que montar a equipe, montar site, criar as normas, criar as primeiras matérias, criar todas as páginas. Tipo, era muito, muito, muito louco. E a gente tinha uns 5 pessoas aí. Mas continuamos. Desde 2017 a gente recebeu mais grana para aumentar um pouco mais. 2018 a gente contratou o Leandro como editor executivo, o Leandro Demori, e a gente conseguiu mais dinheiro para contratar mais editores, mais repórteres, e nossa audiência cresceu bastante. E 2019 chegou a coisa que a gente sempre estava esperando. Tipo, se você olhar no início, a primeira coisa que a gente publicou era o anúncio do lançamento do Tibi. E a segunda coisa que a gente publicou foi uma matéria explicando como
como enviar dados, vulgo vazar informações pra gente, que a gente estava esperando isso. A gente sabia que precisava de canais novos para as pessoas podem mandar informações e confiar que seriam tratados de forma correta. E 2019 foi Vaza Jato, que eu acho que foi basicamente esse momento que a gente estava esperando. E obviamente, bombou, a arrecadação bombou, a gente conseguiu crescer por causa disso e agora a gente está um pouco cansado. Queria saber um pouquinho mais como que tá a situação agora para vocês, assim, tendo em vista toda essa conjuntura que a gente está vivendo no Brasil. É uma pergunta bem ampla, né? Mas você pode... Porque quer queira ou não, o Intercept ficou muito visado. Você acabou de falar que o site cresceu pro bem e pro mal, né? Pelo que a gente viu. Eu acho que as pessoas esperavam isso, mas da mesma forma, essas mudanças radicais e rápidas que estão acontecendo na cultura aqui, ninguém se acostuma com isso. Mas intelectualmente você pode se preparar. Eu já imaginava que essas coisas iam acontecer por causa da experiência que aconteceu nos Estados Unidos com Trump. E em muitos sentidos foi bastante parecido, obviamente várias diferenças. Mas quando a gente descobriu dessa informação que seria Vaza Jato, ficou muito claro que nossas vidas infernalizam... Oh meu God. Viraria um inferno. Um inferno? Obrigado. Às vezes acontece. Viraria um inferno por causa disso, que a gente seria alvo de muitos ataques, porque agora, tipo... a chance de levar um tiro por causa de uma matéria dessa, do adversário, do sujeito da matéria, tipo, eu acho que é relativamente muito baixo ainda. Mas você sabe que tem outros jeitos de fazer uma guerra psicológica. Então, a gente recebeu muitos ataques, a gente tinha nosso endereço vazado na internet pela um site da bolsonaristas e Carla Zambelli ficou espalhando. A gente tinha uns ataques pessoais, umas ameaças por e-mail e online. E você precisa ter precaução. Tipo, a chance que isso virar algo físico na rua é baixa, mas você nunca sabe. Tipo, você não pode calcular. Então, você tem que tomar mais medidas de proteção, você tem que preocupar com isso, você tem que gastar tempo e energia ponderando isso e calculando, discutindo isso com especialistas, com a equipe. E isso leva tempo, isso é o objetivo de tudo isso. O objetivo é te desmoralizar, para te distrair, para deixar você tirar seu foco do seu trabalho, que era naquela época fazer o maior número de publicações com maior qualidade. E isso em si já é muito trabalho. Então... eu acho que as pessoas lidaram com isso muito bem no meio do furacão, mas depois tem efeitos que talvez você nem percebe que são que são relacionados. Mas acho que todo mundo, de um momento ao outro, tipo, cansou, tinha que tirar umas férias, tinha que sair, tinha que desligar um pouco. E todo mundo lida com isso de forma diferente. Mas... até agora, todo mundo continua aqui firme e forte, porque a alternativa não sei, enquanto você tem... tipo, é mais difícil quando você, talvez, um funcionário público ou você trabalha numa empresa que é apolítica ou você tem essas pressões, mas aqui a gente está pago por ser combativo. Aqui a gente está pago para enfrentar essas coisas e você sabe que você vai ter o apoio da empresa. Se você leva um processo, a empresa vai encarar isso para você. Se você tem risco de segurança física, a empresa vai lidar com isso. E isso é a vantagem de um lado, a gente está uma empresa independente. A gente não tem nenhum dono de nenhuma igreja que está nos bancando. E a empresa para que a gente trabalha não tem fins lucrativos nos Estados Unidos. Tipo, é basicamente uma doação. Então, não tem essa influência editorial.
Então a gente tem a independência editorial, mas ao mesmo tempo a gente tem, se precisar, os recursos deles chegam aqui para nos proteger. Então eu acho que isso ajuda bastante para nossa equipe não arregar. Mas é uma escolha de vida. Tipo, você entra em jornalismo para fazer o quê? A gente sempre falava que a gente queria levar processo, mas a gente queria ganhar. A gente quer incomodar as pessoas, a gente quer dar nome aos bois, e isso eu presto, infelizmente, que tem que pagar para fazer isso. E eu espero que a situação não piora, mas os sinais no Brasil não são tão... A previsão de tempo não tem tanto sol, por enquanto, no curto prazo, pelo menos. Bom, eu acho que vocês são corajosos, assim, quem estuda jornalismo no Brasil, eu não sou da área, mas certamente vai ter que se deparar um dia e estudar o que o Intercept fez, no caso da Vaza Jato, porque é um marco na história do jornalismo brasileiro, principalmente na era aqui da redemocratização, e também foi muito revigorante ver como vocês defendiam, né, por exemplo, preceitos básicos da Constituição brasileira, como sigilo de fonte, liberdade de expressão e assim por diante. Então, foi muito, muito interessante o que vocês fizeram e, gostem ou não, né, chacoalharam aí o Brasília e colocaram na pauta a Lava Jato, né, de novo, colocaram na pauta a Lava Jato. E por falar em Lava Jato, assim, uma última pergunta sobre esse assunto, que é uma pergunta de insider, você nem precisa responder, mas ainda tem algum caldo para dar os documentos da Vaza Jato, ou já encerrou e não tem mais nada ali tão bombástico para sair? Eu passei minha semana inteira trabalhando na matéria de Vaza Jato, então acho que significa que a resposta é sim, né? Então ainda tem coisa, né? Porque teve o clímax e a gente entrou agora num momento ali, né? Então vocês estão analisando o documento para fazer novas revelações do futuro. Sim, sempre... É muito normal quando você tem um arquivo desse tipo, você vai ter exatamente o clímax e aí que a primeira leva das coisas que são mais óbvias, mais claras, mais centrais, e aí você faz a segunda leva, que tem as coisas que, tipo, construem uma narrativa um pouco mais ampla, e tem uns casos mais específicos, ou talvez correlacionados, secundários, começa a fazer umas pautas internacionais, e aí você faz uma terceira leva, que são os restos que sobraram, que muitas vezes são... talvez as mais interessantes para os nerds do assunto, mas que são mais difíceis de contar. E isso, a mesma coisa aconteceu com o arquivo Snowden, que essas matérias da terceira leva, muitas vezes você só tem um pedaço aqui, um pedaço lá, você tem que montar a história, tem que sair muito mais do arquivo para formar a matéria, você precisa juntar uns elementos que só depois de ficar lendo aquilo para 8 meses, você começa... eu entendi, eu já li isso 7 vezes, eu não tinha entendido que o que eles estão dizendo aqui, na verdade, é aquilo que está relacionado com aquele. Acho que depois de 4 anos, se não me engano, saiu uma das matérias mais importantes do arquivo Snowden sobre os centros de espionagem doméstico que ficavam dentro dos prédios das grandes empresas de telecomunicações. Então tem um torre enorme, que parece um torre fantasma, que não tem janelas, que fica no meio do Manhattan, no sul da Manhattan. E aquilo era um centro de vigilância da NSA para décadas. E aquela matéria estava lá o tempo inteiro. Seria incrível publicar isso na primeira leva de matérias, porque, espionagem doméstica. Só que não era possível decifrar isso. Era muito trabalho até eles chegaram lá. E esse tipo de coisa acontece. E também, com a passagem de tempo, o interesse diminui do público e o site não pode ser determinado só por uma coisa, um assunto, porque tem muita coisa acontecendo e, infelizmente, nossa equipe é muito pequena. Acho que as pessoas não entendem quão pequena que é, quão difícil que é fazer jornalismo investigativo com um punhado de editores e repórteres.
Então a gente precisa balançar, porque senão a gente vai ser criticado que a gente não está publicando sobre mais nada. Então é um privilégio uma fonte te entregar entregar e confiar em você com uns materiais dessa magnitude e importância. E no início tem um pico de atenção e elogios e etc. Mas logo depois vira uma responsabilidade, que você sempre vai ser criticado. Por um lado ou outro, você tem que ignorar e tentar fazer o que faz mais sentido para as matérias e para a equipe. E esses são os motivos que a gente sempre nos dedicava em fazer parcerias com outros veículos. Parceria pode ser muito trabalhoso, mas a gente não precisava guardar tudo para nós. A gente queria que as matérias sejam feitos e lidos. Então, acho que agora a grande maioria dessas matérias foram feitas por parceiros, em conjunto com membros da nossa equipe. E espero que os parceiros continuem com interesse. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Look how I'm living now. Police be tripping now. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. Muito bom. Deixa eu entrar agora, Andrew, numa pergunta agora com relação à corrida presidencial nos Estados Unidos. Tivemos alguns acontecimentos importantes na semana passada, né? E aí queria que você falasse um pouco mais sobre eles, sobre a Super Terça, sobre a Elizabeth Warren e o que a gente tem aí de acontecimentos para os próximos meses aí sobre as eleições. Olha, a gente tá gravando na quarta e ontem, que era terça-feira, houve o segundo Super Tuesday, eles chamam, que tinha 6 estados que votaram, fizeram eleições primárias. E neste caso, Biden até agora ganhou 4, Sanders ganhou 1 e o sucesso tá muito perto, mas Sanders está em frente. Então, Biden ganhou o dia. E em Super Tuesday, que é um dos dias mais importantes dessa corrida, Biden levou. Antes disso, Bernie estava em frente, ele ganhou os primeiros 3. Ganhou o voto popular em Iowa, mas rachou os delegados com Pete Buttigieg. E aí ele ganhou os próximos 2 estados e o momento estava muito a favor dele. Ele era ascendente depois de Biden ficar em frente para meses nas pesquisas. Mas houve uma grande reviravolta nos últimos, 9 dias, que está consolidando o apoio atrás do Biden. Todos os outros candidatos moderados saíram da corrida e endossaram Biden. E Elizabeth Warren, que era a mais progressista depois do Sanders, saiu e não endossou ninguém. Sim, ela ainda não indicou. Né? E aí, agora a gente está no momento, parece, depois dessa votação, que o Biden teria que ter um grande Deus Ex Machina, um grande acontecimento inesperado pro Sanders levar agora. Que basicamente está levando a gente uma situação que é muito parecido com a eleição de 2016. Sim, com a Clinton, né? As pessoas estão dizendo que acharam em 2016 que era seria impossível perder contra esse imbecil que é Donald Trump, que só fala besteira, que é muito racista, que tem vários casos de abuso sexual e misoginia e coisas horríveis que ele falou, que ele fez, com uma campanha muito não profissionalizada, impossível que esse cara pode ganhar. Era o senso comum.
Só que, obviamente, ele ganhou e Hillary Clinton perdeu. Ela nem fez campanha em Michigan, que era um dos estados chaves da corrida. E acho que tinha uma certa arrogância que não ia acontecer. E o que os democratas aprenderam com isso foi, aparentemente, absolutamente nada. Porque Biden é muito Hillary, em vários sentidos. Ele, além do fato que nas pesquisas ele é mais... Ele tem... como eu falo isso em português? He's more likable. Ele é mais... a percepção é que ele é tipo seu tio Biden, tio Joe. Enquanto Hillary tinha muito mais desaprovação por causa de vários motivos. Mas os motivos que as pessoas não gostaram da Hillary, os motivos tipo das políticas dela e as coisas que ela representava em termos de sendo da establishment, apoiando grandes bancos, apoiando grande indústria, apoiando esses tratados, acordos comerciais e a história com endurecimento da guerra às drogas e encarceração em massa e tudo isso, o dinheiro, a percepção de corrupção pelas interesses pessoais que ela tem, tudo isso Biden tem. Talvez, em alguns casos, são pior. Mas Hillary, apesar de eu achar que ela era uma candidata muito ruim, que não falava bem com os assuntos mais importantes do momento, ela era muito mais articulada e inteligente do que Biden. Biden, isso acho que é a terceira ou quarta candidatura dele, ele sempre fracassou feio, tipo, horrível. Uma vez por plágio, outras vezes porque ele nunca... Plágio? Essa história eu não sabia. Não sabia? Ele... Eu esqueço o ano, mas foi década de 80, década de 90. Ele plagiou 5 páginas de um discurso de um político britânico que perdeu sua eleição. Tipo, porque está plagiando o cara que perdeu. E aí, quando isso saiu, era outra época, enquanto não podia fazer coisa assim, agora ninguém importa sobre mais nada. Mas foi uma vergonha gigante. Ele tinha que sair da corrida e ele falou que eu fiz uma besteira e vou fazer muito mais besteiras na minha vida. Basicamente, tipo, já era. Mas ele sempre foi horrível na campanha, em discursos espontâneos. Ele não é bom em discurso. Ele não é... alguém que inspira muita gente e, na verdade, pela carreira inteira, ele foi o cara que representava a ala mais conservadora do Partido Democrata. Ele fez... o maior amigo dele, isso é de acordo com ele, o maior amigo dele no Senado, quando ele entrou décadas atrás, era Strom Thurmond. Strom Thurmond era a voz mais feroz, defensor de segregacionismo racial nos Estados Unidos. Tipo, ele é um ser deplorável. E no funerário dele, tipo, quase nenhum democrata foi, mas o Biden discursou nessa eleição, nesse funeral. E ele falou... Ele conta vários casos, várias vezes ele contou que quando ele estava falando com seu amigo Strom, o segregacionista, falou, eu não quero que nenhum democrata ganhe a presidência, mas se for que um democrata precisa ganhar, eu espero que seja você, Joe. Tipo, isso é um doce que você quer? Você tá, tipo... Cara, mesmo se for verdade, cala a boca. Você não vai ganhar votos com isso. Por que tipo, ele não tem esse bom senso... E isso sempre era o caso, só que agora, Joe Biden 2020, não tem um jeito educado de dizer isso, mas ele não tá 100% aí. Ele não consegue manter frases completas, manter seus raciocínios. Ele fica confundindo várias coisas de uma forma que mostra que, tipo...
Cara, o cara, se você comparar os discursos dele em 2008, quando ele fez campanha e perdeu para a presidência, o cara tinha as mesmas políticas, mas era muito mais coerente. Ele sabia o que estava falando. Ele podia fazer listas e completar a lista. Agora, ele esquece a frase mais famosa da Constituição. Ele não conseguiu lembrar durante um discurso. Depois que ele ganhou o Super Tuesday, toda a sua campanha sabe que isso é um grande problema para a campanha dele. A semana inteira, ele quase sumiu dos holofotes, porque eles não queriam que ele fale uma besteira que poderia implodir o que eles acabaram de ganhar. Ele fez um discurso em um evento público e foi de 7 minutos, enquanto os outros candidatos estão fazendo 1 hora. E isso é uma coisa muito preocupante, porque isso, e tem outros assuntos, tipo, se você fala com democratas uns meses atrás, ou talvez até hoje, e você dizer, por que você não gosta do Donald Trump? Eles vão dizer, olha, ele é super racista, ele é super misógino, ele mente, ele não tem estabilidade mental, ele é louco e tá mostrando que tá desequilibrado. E se você fala com alguém jovem, vai dizer, a clima, ele nega mudanças climáticas. E todos esses assuntos, o Biden não tem como atacar Trump. Biden, corrupção. Trump é obviamente muito mais corrupto, impossível dizer que não é. Mas eles estão montando e articulando uma narrativa muito forte que está convencendo pessoas, independente da veracidade do caso, de uma narrativa de corrupção do Biden relacionada ao seu filho e ele ganhando $50 mil por mês para ficar no conselho de uma empresa de petróleo na Ucrânia. E na mesma época, Biden era responsável para lidar com a Ucrânia quando ele é vice-presidente e ele forçou um procurador, forçou o governo de expulsar um procurador do seu cargo por corrupção, ele diz. Mas esse procurador também estava olhando nessa empresa que o filho estava relacionado. Eu não sei o que aconteceu aí. Mas a percepção, um político sagaz saberia que você ou seu filho tem que sair disso. Tipo, tem que se recusar. Porque isso pode política é percepção. Então, se a percepção pode ser que você está fazendo algo errado aí, então, ou você sai da Ucrânia ou seu filho sai dessa empresa. E isso está sendo articulado e usado, isso foi a base do impeachment do Trump, que ele tentava virar isso uma arma contra Biden preemptivamente. Mas continua a narrativa, eles continuam umas investigações sobre isso e não vai morrer. E muito parecido com como Trump usou um servidor de e-mails clandestino da Hillary, que surgiu de uma investigação do FBI, usou isso como uma arma para dizer que ela é corrupta, que ela tem várias coisas que está escondendo, tinha várias doações para a fundação dela, e foi muito eficaz. Não só... Depois ela foi absolvida, né? Mas já tarde, já. Sim, mas no mesmo tempo, é verdade que ela não devia ter tido esse servidor clandestino. Como servidor público, tem leis muito fortes de você não pode usar WhatsApp, por exemplo. Você precisa poder arquivar todas as comunicações que você tem como representante do governo para poder pesquisar depois ou usar em investigações. E ela evitou isso, mas depois sim foi dizendo que não tinha informações sigilosas aí. Mas mesmo assim, de novo, é uma coisa de percepção e não era 100% correto. Mas não era tudo que o Trump fez. Ele exagerou bastante. Mas tem isso, enquanto o Trump, sabe, tá com uma história de centenas de milhões em corrupção e ligação com a máfia e vários casos, tipo, obviamente, muito, muito pior. Mas
mesmo assim, quando você tem um candidato que é frágil nesse aspecto, você neutraliza um contra-ataque, um ataque que você pode fazer na eleição geral. Sobre as mentiras, o Biden, como eu falei sobre o caso do plágio, ele inventou que ele foi preso na África do Sul durante a Apartheid, quando ele estava visitando Nelson Mandela. Não é verdade. Ele falou 3 vezes no último mês. Mas não é verdade. É simplesmente inventado. Ele inventou, nas campanhas antigas, que ele tinha 3 diplomas, que era o topo da classe, e ele ganhou um prêmio do melhor estudante de ciências políticas. Nada disso é verdade. Ele tinha que arregar e dizer que, na verdade, ele inventou. Ele tem uma carreira inteira disso, e quando ele é enfrentado com políticas que ele endossava na época, ele fala, não, eu nunca falei isso, não é isso. Mas tem as gravações, tem as provas. Então, isso, de novo, outro ataque que você não pode usar contra Trump, que, de novo, Trump mente muito mais, e muito mais descarado. Mas fica difícil usar isso. Então, estado mental, como falei, o Biden não consegue lembrar fatos básicos. Uma vez, recentemente, num evento, no discurso, ele falou que ele era concorrendo vaga de Senado, que ele era senador, e parece que ele esqueceu dos últimos 16 anos. Ele, outra vez, falou que estava correndo para reeleição, que obviamente não está correndo a reeleição agora. Tinha um caso que é disputado, mas parece que a esposa e a irmã trocaram lugares atrás dele, mas ele olhou para trás, olhou para a esposa, chamava de irmã, e olhou para a irmã, chamava de esposa, e depois falou, me confundi. E fica falando coisas, ele falou o Biden-Bama Democrats, trocando Obama e Biden. Várias coisas, e ele não conseguindo terminar frases, que mostra que, o estado mental dele, ele atacou uns apoiadores, umas pessoas que fizeram perguntas para ele, chamaram ele de mentirosos, falou que you're full of shit, coisas que um candidato normalmente não faria, poderia ser controlado um pouco melhor. Então, tem esse problema também. Em termos de misoginia, o caso do Trump são extremamente pior. Mas tem vários vídeos ao longo dos anos de Biden tocando mulheres de uma forma que elas, obviamente, são desconfortáveis, dele dando um beijo na cima da cabeça da pessoa, enquanto o outro político não faria isso. Umas coisas que, o Trump vai usar como arma em imagens para mostrar que, eles estão acusando a gente disso, mas eles são a mesma coisa. Você está ouvindo Chutando a Escada, um podcast de política internacional e divulgação científica em relações internacionais. Para apoiar este projeto, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Sobre isso, eu queria fazer um comentário. Eu acho bem preocupante, assim, né? E eu vejo com muito retrocesso essa corrida presidencial, porque no ano passado, várias mulheres fizeram denúncias de comportamento inapropriado e de assédio por parte dele, inclusive de uma das fundadoras do movimento Me Too.
E aí eu acho muito preocupante porque... Do Biden? Sim, do Biden. Sim. Inclusive, eu acho muito preocupante porque toda a reação ao Trump, ele veio, o que a gente tem de mais pungente desde que o Trump foi eleito, foi a organização do movimento das mulheres, Marcha né? das Então a gente pega as mulheres, marchas, a gente pega o Me Too, então a gente tem uma articulação muito forte. E aí, já desde o início, eu me lembro de uma coluna que depois eu posso pôr aqui o link do New York Times, já falava que é um grande erro você apostar num homem branco, democrata, conservador, né? Então foi uma aliança assim para enfim, dos eixos mais conservadores dentro do Partido Democrata, de apostar num cara que vai contra um movimento que tem sido um dos mais fortes para contrapor o Trump. Então, assim, é um erro estratégico, assim, absurdo. E eu vejo que a Elizabeth tá numa situação muito complicada também, a Warren, né? Porque como que ela vai apoiar o Biden? Sim. Nesse contexto, né? Então, assim, e o Partido Democrata também acaba dando uma posição muito confusa com relação ao combate ao assédio, às denúncias do movimento, né? Inclusive agora com a condenação do Harvey Weinstein, né? Os democratas, o Trump usou isso, ele inclusive falou, mas ele era amigo dos democratas, né? Ele não era meu amigo. Então, enfim, eu acho que eu vejo o cenário bem mais difícil. Ele era amigo de alguém. Ele falava, não, quem apoiava era a Hillary e tal. Aí a Hillary deu uma fala dizendo que ele tinha mesmo que ser condenado, que a justiça foi feita e tal. Mas assim, eu acho o cenário bem mais complicado do que de 2016. Absolutamente. Pro Partido Democrata. E além disso, a posição dele sobre aborto sempre foi horrível. Só este ano que ele virou e falou que... tem uma lei que não pode usar dinheiro federal para dar dinheiro federal para instituições que apoiam ou participam com aborto. E ele defendia isso a carreira inteira. Só agora que, fazendo campanha, que ele mudou. Mas ele sempre era contra aborto e queria restringir acesso ao aborto. Ao longo da carreira, ele votava com os republicanos. Então, imagina como isso... Tipo, isso não inspira as mulheres que agora a gente está realmente numa situação que aborto pode virar ilegal. Agora ou na segundo turno do Trump, porque umas coisas mais importantes são os juízes e ele está colocando juízes e ministros do STF muito conservador, muito contra o aborto. E a posição com racismo não é muito melhor com o candidato Biden. Tipo, ele é o cara que escreveu, ele é orgulho disso. Ele é orgulhoso disso. Que ele escreveu a lei que criou a diferenciação de sentença entre crack e pó. Cocaína em pedra ou em pó, em que a pedra, que era mais utilizada por negros do que pó, que era mais caro, tinha sentenças 10 a 100 vezes mais pesados. Ele escreveu isso, ele orgulhou disso. Ele é o cara que escreveu várias leis para endurecer encarceração em massa. Ele é o cara que escreveu a lei que proibia que as pessoas dão exame de qualidade de MDMA, de ecstasy, para que quem vai usar pode usar de uma forma segura. Isso foi na década de 90. Ele tem orgulho disso e também era muito contra a integração de escolas, que foi feito pegando pessoas de outros distritos ou cidades e levando para outros distritos. Isso era a política que o governo federal usou para forçar esses distritos brancos de integrar. E isso foi um ataque que a Kamala Harris fez durante os debates contra ele, e ele negou. Ele falou, não era assim, era só contra o governo federal forçar a integração, não era contra a integração. Mas, sim, mas eles não estavam fazendo, era o único jeito de fazer, eles tinham que forçar. E fez tantas coisas, mas por ele ser o vice-presidente de Obama por 8 anos, tipo, levou uma carreira inteira, basicamente infernalizando a vida de negros, de mulheres e de pobres. E chegou essa eleição em 2008, e Obama, por ser o primeiro candidato negro democrata a entrar na eleição geral,
ele precisava de dar uma garantia, dar um sinal para os conservadores, os brancos, os velhos, Sim. as pessoas que não queriam necessariamente votar no negro. Eles tinham que dar não, vai ser ok, vai ser tranquilo, vamos te acalmar, vamos colocar esse cara, Joe Biden, que é um dos democratas mais conservadores do Senado. Ele falava isso, para sinalizar que eu vou ser um moderado, eu não vou ser um radical, como Hillary estava me acusando de ser na campanha. Um radical muçulmano, inclusive. Ela prevê os ataques que Trump usaria depois. Então, por essa associação de ser o vice do Obama, de ser fiel ao Obama, de sempre... realmente parece que eles tinham ou têm uma amizade forte entre eles. Isso é a imagem que colou, que as pessoas lembram, que é mais recente, mas a história e as políticas são totalmente o inverso. E Trump sabe disso. As pessoas fazendo a campanha dele sabem. Eles já estão utilizando essas coisas e colocando isso para tentar... que na eleição americana não é necessariamente que você tem que ser o mais popular. É que você tem que desincentivar o outro lado de ir votar. Tanto desincentivar ou impedir que os outros podem votar, quanto levar seus apoiadores às urnas para votar. Então, isso é a estratégia dos republicanos, de deixar os democratas ficar tristes, que eu não gosto desse cara, eu não vou votar para ele, eu prefiro ficar em casa... Foda-se, não faz diferença mesmo. E, infelizmente, parece que os democratas se consolidaram atrás do cara que mais representa isso. Isso é maior... Qualquer outro candidato conservador fora Bloomberg, seria melhor nesse sentido, mas o Biden é o mais famoso. E agora parece que vai ser uma eleição Trump-Biden. Eles fizeram isso com o argumento que ele é o mais elegível, mas, cara, eu espero que ele ganhe agora, mas realmente eu não acho que ele é o mais elegível. Eu acho que ele é o mais frágil, e se não fosse o mais frágil, eles não estariam escondendo ele das câmeras agora. Andrew, eu vou aproveitar o gancho para falar duas coisas, né? A gente viu aqui, você foi muito claro, né? O Biden, ele não é o nome ideal para o Partido Democrata. No começo da sua fala, você fala, parece que o Partido Democrata não aprendeu nada nos últimos 4 anos, né? Vai insistir num nome moderador, que é, a princípio, mais forte eleitoralmente, mas, considerando tudo que você falou, dá para perceber, dá para prever um pouco o que será o debate entre Trump e Biden, né? Vai ser um show de horrores, né? Caso o Biden seja, de fato, o candidato democrata. Mas um pouco antes, na sua fala, até a Débora cita a Warren também, e também o Sanders, né? Porque, veja, a princípio a corrida estava concentrada nesses 3, né? No Biden, na Warren e no Sanders. Agora a gente parece que o cenário está mais ou menos definido, como você mencionou, só se acontecer, né, cair um meteoro no sistema político americano para o Biden não ser o candidato do Partido Democrata. A conjuntura é estranha, né? Então pode ser que aconteça, mas talvez não. Mas a Warren, ela era um nome a princípio muito forte, e até me lembro aqui que teve em janeiro teve uma questão da Warren com o Sanders, que a Warren acusou o Sanders dele ter dito para ela que mulher não poderia ganhar a presidência nos Estados Unidos, né? E depois o Sanders desmente e tal. Mas tem toda uma questão da Warren. Claro, ela tem lá também as suas contradições, mas tem o fato dela ser mulher, bom, ela foi derrotada aí na corrida até agora. E tem o Sanders, que era abertamente um candidato socialista, né? Também contra o sistema, outsider, como o próprio Trump, e tudo isso que a gente ouviu na corrida até aqui. A pergunta então é o seguinte:
no cenário político norte-americano, mais especificamente entre o eleitorado democrata, não há espaço, de fato, para mulheres e para socialistas, né? Como que você enxerga? Porque parece que a sociedade americana, mesmo a ala mais progressista, ainda assim é muito conservadora, por exemplo, quando fecha com o Biden, né? E o Biden, ele ganha a corrida até aqui com uma aliança muito esquisita, né? Com mulheres, inclusive, com voto de mulheres, com voto de negros, com voto de sindicalistas, né? Então, como interpretar a sociedade americana nessa corrida até aqui, com a Warren saindo do jogo, com o Sanders agora praticamente fora do jogo, e com o Biden, com esse histórico escroto, como você acabou de mencionar, ganhando aí a dianteira da corrida? Se você olha para os Estados Unidos, eleições dos Estados Unidos, e acha que é tudo muito confuso, é porque você tá certo. É porque você entendeu, né? Exatamente, você entendeu. Tem muitas contradições e muitos fatores que sobrepõem e fica muito difícil de entender. E também tem umas coisas que pode ajudar em entender. Tipo, uma coisa que você não pode pensar que as pessoas votam igual... Tipo, os comentaristas discutem as corridas. Tipo, tinha muitas pessoas que iam votar em ou Buttigieg ou Bernie, ou Bloomberg ou Bernie. As pessoas votam emocionalmente. E todo mundo que trabalha com campanha sabe disso. Não é necessariamente uma lógica, tipo, eu fico nesse lado do espectro, e aí eu vou para a segunda pessoa nesse lado do espectro, e terceiro... A maioria das pessoas não votam assim. Votam com quem eles gostam, se identificam. Então, acho que isso explica um pouco da bagunça que existe nas eleições. Também, você tem que olhar a divisão de idade. Eu acho que idade é uma das coisas mais importantes que definem isso, particularmente quando está falando sobre posições mais progressistas ou mais conservadoras. Ou mais velho, mais conservador, mais jovem, mais progressista. Se você olhar essas últimas eleições, que era só o Biden e Sanders deu uma paulada em Biden com as pessoas com menos de 40 anos de idade. Tipo, os jovens, em geral, acham que clima é uma das coisas mais importantes e estão muito mais abertos para políticas mais transformativas e realmente querem uma mudança. Eles são desiludidos com a sociedade que depois dos problemas econômicos de 2009, de grande recessão, que tipo, as pessoas que saíram da faculdade aí não tinham emprego, e agora a gente continua meio abalados com isso ainda, a gente não recuperou. Então, mas as pessoas mais velhas votam muito mais. E as pessoas mais velhas são mais conservadoras, votam muito mais com medo, viveram nessa época da Guerra Fria, estão muito mais indoctrinados com essa anticomunismo, antissocialismo, socialismo é uma palavra suja, enquanto agora a maioria da população democrata, a maioria da população americana, eu acho, se não me engano, preferem socialismo de capitalismo. Tipo, o capitalismo está saindo de voga, mas e eles querem saúde universal, que é a plataforma do Sanders, e de uma forma Warren também. Ela mudou um pouco, mas continua muito melhor do que Biden, por exemplo, que falou que ia vetar isso se passou. E eles... Quando você usa medo para tentar dissuadir os mais velhos, e esses mais velhos também são as pessoas que mais assistem TV a cabo, notícias de TV a cabo, que ficou para meses e meses dizendo que bum, não pode, socialista, bum, isso é radical, bum, não pode, impossível, não tem como pagar para isso. Tinha gente, comentaristas, comparando a campanha do Bernie Sanders com a coronavírus. Tinha comentaristas
Que, tipo, são os... Como assim? Qual foi o gancho maluco que esse dizendo que é tipo uma contou? praga que tá espalhando. Tinha um comentarista do MSNBC, que é dos democratas, que é muito famoso e popular, e comparou 2 vezes a campanha do Bernie Sanders com o avanço das nazis na Europa e com Hitler. O Bernie Sanders é um judeu. Perdeu família no Holocausto. E, tipo, tá fazendo essa campanha que eles estavam em pânico. Eles realmente não aguentam essa ameaça ao status quo. Eles querem voltar para tudo como que era. E eu acho que os mais velhos, em geral, querem isso também. Eles, muitos deles, praticamente quem já tem... se você já tem uma aposentadoria, se você já tá com o seu... normalmente a aposentadoria se faz investido na bolsa aqui. Então, pessoas ficam com muito medo que vai perder sua aposentadoria se o mercado reage negativamente contra um presidente Sanders. E também essa coisa de não pode, que você fica ouvindo para décadas. Então chega o Warren dizendo vamos quebrar Google e Apple. E se chega Sanders dizendo eu não importo sobre essa indústria de segurança, de seguradoras de saúde, de farmacêuticas, vamos quebrar eles, porque isso vai economizar dinheiro, isso vai deixar a vida melhor para a maioria das pessoas. Eles estão sucateando a economia, não estão contribuindo. Vamos fazer um investimento público grande e radical para criar uma mudança para políticas de economia, de clima. Vamos fazer nas políticas de clima ser uma política econômica. E os jovens querem isso, e os votos mostram, e a população em geral apoiam a maioria dessas propostas, mas quando chega personalizado em alguém como Warren, alguém como Bernie, eles conseguem jogar medo. Dizer, não, isso é socialismo, talvez, na verdade, se isso é pura especulação. Eu imagino que depois que a gente terminar essa gravação, eu vou discordar com o que estou falando. Mas vamos ver. Eu acho que se o Sanders não estivesse na corrida este ano, talvez seria mais fácil para Warren. Com certeza seria, porque vários apoiadores do Sanders iriam. Mas eu acho que eles estão personalizando os ataques, que ele é mais... ele é assumidamente socialista. Warren não é. Ela falou que ela é capitalista, ela apoia capitalismo e acho que tem que ser mais regulado. Ela tem uma posição mais moderada. Sim. Então, eles estão usando essa coisa que a gente chama de red baiting, de tipo, o pânico de comunismo contra Sanders. E eu acho que isso respinga um pouco em Warren, porque tem muitas políticas parecidas. Então, talvez sem esse ataque seria mais suave para Warren, talvez viraria e dizer que ela é comunista mesmo que ela fala que é capitalista. Ela é criptocomunista, né? Então, ficou muito dramático e ficou muito difícil, mas está mostrando que tem uma fisura na sociedade e no Partido Democrata. As pessoas que ficam em controle, sim, têm medo de socialismo, têm medo de tipo, basicamente jogar fora toda essa conjuntura de pessoas que ganham muito dinheiro e fazem suas vidas sendo os operários do Partido Democrata e jogar eles fora para uma nova leva de pessoas, que é necessário, a gente precisa, mas... então, eles estão lutando e eles estão lutando em conjuntura com a mídia corporativa que é bancado por grandes corporações, multibilionários, e todos os seus patrocinadores são grandes corporações multibilionários. E é uma briga para a alma. Eu entendo que as pessoas acham que o mundo é louco e gostariam de voltar para a época do Obama. Sim, seria melhor, concordo. Só que o mundo mudou e as pessoas não estão querendo enxergar isso. Tipo, se você não entender... Era impensável para essas pessoas que Trump ia ganhar. Só que ele ganhou. Por quê? Porque o mundo mudou. Não é só porque ele conseguiu radicalizar uma parcela da população. As estruturas estão mudando e a gente está colocando um candidato que fica vivendo no passado, que não quer reconhecer que as pessoas estão com ranço. As pessoas estão decepcionadas. As pessoas são putos. Eu não lembro o exato número. Acho que 3 ou 4 milhões de pessoas que votaram para Obama, que agora votam para o Trump,
e se identificam agora como republicanos. E republicanos agora Trump tem 92% de aprovação. Os republicanos amam que ele está tocando fogo nas normas. E tem normas que tem que tocar fogo, mas não são essas que ele está tocando fogo, né? Mas se você não dá uma alternativa que fala para essa onda de desafetos, de pessoas sentindo que o sistema não está dando para eles, então você está jogando muitas mais pessoas nos braços do Trump, porque ou o Biden, que agora recebeu no mínimo o apoio de 60 bilionários, e saiu ontem a notícia que ele está pensando em colocar Jamie Dimon, o CEO do JP Morgan Chase, como secretário do Tesouro, da Receita. Cara, Jamie Dimon, ele é um vilão. Ele é tipo uma das pessoas mais responsáveis para a recessão de 2009, de sucatear a economia, de fazer todas as coisas que as pessoas ficam com ódio. E saiu na imprensa que está considerando ele para um dos postos mais importantes. Tem outros grandes banqueiros que ele está considerando para esses postos importantes. Está basicamente rejuntando vários conselheiros do Obama que continuaram as guerras que ele prometeu acabar, as guerras do Afeganistão e Iraque. E agora vários dos conselheiros chaves dele na campanha são ex-executivos de empresas de petróleo. Tipo, as pessoas olham para isso e olham para a mensagem do Trump que é contra esses problemas econômicos. Vão votar para quem? É muito desolador. E Warren e Bernie representaram uma opção, uma alternativa, uma resposta para esses medos e problemas e assuntos que são realmente importantes e reais. São reais. E Biden não. Então, o fracasso deles nessa corrida é triste. Eles, na mídia agora, na grande mídia, se você ler colunista no New York Times ou no CNN, eles vão dizer que mostra o desejo do povo, o povo não quer isso. Mas quando a maior parte das pessoas que votam são idosos, são pessoas mais velhas, e essas pessoas são a maior audiência dessa velha mídia de TV que estão tocando medo todos os dias contra esses candidatos, o que você acha que vai acontecer? Não é uma coisa independente. Eles estão fazendo campanha a favor do status quo, que neste caso acabou sendo o Biden. Então, e aí eu acho que é o que a gente tem conversado, né? O grande risco de você apoiar um candidato conservador na esperança de que um republicano moderado vá mudar de ideia. O que provavelmente não vai acontecer, ao invés de apostar em alternativas viáveis, né, para quem se identifica com o Partido Democrata, né. Eu queria te fazer uma outra pergunta sobre o perfil dos apoiadores, né, das apoiadoras, dos apoiadores dos candidatos, né. No caso do Biden, a gente colocou aqui que ele foi impulsionado, a imprensa divulgou isso, que ele foi impulsionado também pelo voto da população negra, mas eu acho que uma coisa que a gente precisa pensar também é qual que vai ser, de fato, como você colocou, né, o percentual de apoio, porque, por exemplo, a Hillary Clinton, ela teve apoio da população negra, foi maior percentual de apoio se a gente for considerar o recorte de raça, né, mas não tanto quanto o Obama, e também o percentual das pessoas de comparecimento nas urnas também caiu nas eleições de 2016 com ela. Sim. O mesmo com relação aos latinos, ela não conseguiu o mesmo percentual que o Obama, inclusive foi bem baixo, eu acho que, não me lembro agora, acho que foi 75% das mulheres latinas votaram na Hillary, não foi um percentual bom, Sim. assim, eu me lembro que ficava ali mais ou menos entre 60% a 75%. E como fica agora, né, com o Biden, né? Será que ele vai ter menos apoio ainda da população dos latinos, que eu acho que é um percentual importante para o Partido Democrata, e ele não sinaliza uma agenda nesse sentido, né? Então, acho que, enfim, os riscos são muito altos, né? O que você acha disso com relação ao eleitorado aí? Quem vai apoiar ele aí dentro do Partido Democrata? Sim, mas primeiro eu acho que vale apontar que uma das
razões que eles não discutem muito por esses retornos ser piores para Hillary e provavelmente vão ser ainda pior para o Biden. E não é só que esses candidatos são particularmente ruins, e eu acho que são, mas outra coisa. Mas é porque o desafeto com os 8 anos, o legado do Obama. Obama prometeu várias coisas. Esperança, era a campanha dele. Hope, change, mudanças, esperanças. Mas ele não fez essas esperanças e mudanças. Ele desmobilizou a base e acabou sendo o presidente que mais deportou imigrantes e não mudou as coisas que as pessoas queriam que ele mudaria. Então, várias pessoas decidiram não votar ou até virar republicano. E isso é um elemento importante que continua abalando os legados dele, que é Hillary e Biden. Sim, Hillary perdeu. Hillary ganhou mais voto negro do que Bernie nas primárias de 2016. Mas mesmo assim, ela não conseguiu ganhar a eleição geral. Agora, o Biden tá em frente com os negros, em frente do Bernie. Porém, Bernie está ganhando com negros mais jovens, que acaba sendo uma coisa de classe. Só que os negros mais velhos votam muito mais do que os negros mais jovens, e isso é um fato. Então, mas agora o Bernie, uma das principais coisas que está proporcionando a campanha dele é o apoio massivo dos latinos que identificam com a mensagem dele. E vai ser difícil para Biden converter isso, vai ser essencial. Ele vai ter que fazer concessões e mudanças de política, mas a questão é se as pessoas vão acreditar. E eu acho que não, mas é difícil, é muito difícil ganhar uma eleição dizendo que eu sou o voto menos pior. Que as pessoas não votam por isso. Mais ou menos o que aconteceu aqui no Brasil, né? Sim. No segundo turno. Mas aqui tem voto obrigatório. Então é mais fácil aqui. Ainda mais difícil lá, porque tinha gente esperando na fila para 6 horas para votar durante as primárias em certos lugares, em certos estados, tipo Texas. Cara, quem vai ficar na fila para 4 horas, 6 horas para votar para alguém que você não gosta? Eu vou viver a minha vida, eu tenho outras coisas a fazer, eu preciso buscar meu filho, eu preciso fazer jantar, preciso, sei lá, trabalhar. E a votação não é feita não é um feriado federal, dia de votação. Sim. O que já restringe muito, Sim. né? A população trabalhadora e pobre de poder comparecer às urnas. Exatamente. Então, Hillary tinha... Mas o demográfico que Hillary não conseguiu converter em 2016 também foi os jovens, na eleição geral, que ficaram com Bernie e não converteram para ela. E agora Biden, eu acho que ele tem uma situação ainda pior com os jovens e tem pouca chance de converter eles em massa, eu acho. Eu tuitei uma coisa sobre algo que sinaliza quão velho, quão antiquado que é a campanha dele, que o ônibus dele, todo candidato tem um ônibus, a lema que ele botou no ônibus dele é no malarkey. E malarkey é uma palavra que é difícil de traduzir. Seria tipo sem sacanagem ou sem besteira. Só que é uma palavra que surgiu na década 20 e não é utilizado por ninguém que nem tipo geração dos meus pais que tem 60 e X agora, eles não usariam essa palavra. Isso é coisa dos avós deles. Tipo, cadê a assessoria desse cara? Ele botou no ônibus. Tipo, como você vai atrair jovens pra alguém que parece seu bisavô? Tipo, coisa louca. Então, eu acho que isso vai ser o fator determinante que pode ferrar ele, além do voto latino, que pode não confiar nele, praticamente depois do Obama ser o candidato de esperança e mudança e equalidade racial, e ele deportar 2 ou 3 milhões de imigrantes
e, tipo, criar toda a estrutura, sistema, esses presídios que agora o Trump tá usando e foram totalmente virando escândalos. Quem construiu esses presídios era o Obama. E quem ajudou e endossou e participou desse processo era Biden. E você acha que isso não vai surgir durante a eleição, em geral? Tipo... E essas são as coisas que são preocupantes. Realmente, você veja que numa eleição geral contra o Trump, tem muitas fraquezas desse candidato que são desoladores, porque são tão óbvios. Você esperaria que seria possível evitar e achar uma solução melhor, mas parece que não existe um candidato melhor que consegue gerar um consenso. E isso mostra a fratura da sociedade e do partido, que espero que a gente aprende rapidamente, porque a gente não tem muito tempo para mudar esses rumos. Imagina mais 4 anos de Trump. Imagina mais 4 anos do Bolsonaro. Tipo, é muitos danos que podem ser feitos em pouco tempo. He's a demigod. Ooh, check out his rise. He's a demigod. Spatially famous. He's a demigod. He pleases my fears. A demigod. My shadow side dreaming. The demigod. It feels so good to be dumb. From the wall straight to La Cuenta. Those pussy grabbing fingers won't let go of me now. Ô, Andrew, dá tempo para mais uma última pergunta? Manda! Andrew, você fez um quadro aqui pra gente muito interessante, mas eu queria voltar lá pro início da conversa. Você disse que é formado, fez graduação em Relações Internacionais, né? Sim. Nos Estados Unidos, de modo que você olha com muita atenção a política externa dos Estados Unidos. Eu queria trazer, então, essa dimensão da política externa dos Estados Unidos para isso que a gente acabou de conversar, para a corrida presidencial. A política externa dos Estados Unidos do Trump, a gente já mais ou menos sabe como é, né? Temos acompanhado aí, já tem 4 anos, o que ela é. Mas, e no Partido Democrata, assim, agora com esse cenário também que o Biden começa a ganhar corpo, a candidatura dele, o que é claramente um erro, segundo a conversa que a gente teve aqui agora. Em termos de política externa, o que esperar num cenário hipotético caso o Biden vença as eleições? Eu acho que, em grosso modo, vai ser uma tentativa de voltar para a política externa do Obama. Obama. Que, na verdade, as pessoas falam sobre polarização entre republicanos e democratas, mas na área de relações exteriores, não houve grande divergência em opinião sobre a maioria das coisas. Agora, com o Trump, isso está mudando. Mas o centro, a massa dos republicanos em Washington e a massa dos democratas em Washington concordam em várias coisas, que você precisa manter o exército estacionado em mais que 100 países ao redor do mundo, que você precisa usar as Forças Armadas para resolver conflitos, para criar novos conflitos, para segurar acesso de mercados e petróleo, que você pode assassinar pessoas sem aprovação de um juiz, que foi o caso das guerras de drones do Obama, que o Biden endossou bastante. Inclusive, eles assassinaram cidadãos americanos em áreas que não eram declarados campos de guerra. Eles apoiam e aprovam esses acordos de comércio e acordos financeiros multilaterais, tipo NAFTA com México, com China, com os países da Ásia que são culpados por tirar muitos empregos de colarinho azul de fábrica, de produção, foram exportados, nos milhões de empregos saíram do país, e eles endossaram isso e continuam endossando esses acordos multilaterais. Eles apoiam dar vários
vários incentivos financeiros para os bancos, grandes bancos e grandes empresas de petróleo para fazer especulação e tentar financializar a economia, em vez de investir esse dinheiro domesticamente, em coisas como saúde, educação, economia verde, para tentar mitigar os efeitos de mudança climática. Biden provavelmente continuaria a política de clima do Obama, que não era algo que eu orgulharia de ter feito. Tipo, são avanços mínimos, incrementais. Obama sempre falava em entrevistas, depois que foi eleito, que você não muda a direção de um navio dramaticamente de repente, porque ele pode cair. Você tem que mudar poucos graus cada vez. Mas com o clima, a gente não tem esse privilégio de tempo. Tipo, tem que fazer mudanças radicais. Paris, o Acordo de Clima de Paris, era uma coisa melhor do que não ter. Foi muito ruim que o Trump saiu disso, que o Bolsonaro quer sair disso, mas não era obrigatório cumprir essas metas, e as metas não eram muito ambiciosas. Então, eu acho que na área de relações política externa dos Estados Unidos, você pode imaginar que o Biden vai tentar voltar para isso. É o que ele falou. Tipo, que se tiver uma situação que pode usar força, ele é muito a favor de usar força. Ele era uma das principais pessoas argumentando a favor da guerra ao Iraque, inclusive depois que virou óbvio que era um fracasso. Então, novas guerras, pode ser. Muito mais provável sobre ele do que sobre Warren ou Bernie. Volta essas políticas de comércio que estão criando muito ódio dentro da sociedade. Provavelmente vai tentar aumentar isso. Então, e uma das coisas que mais me abala é a política que ele tem com Israel e Palestina. O Biden fala que ele é amigo do Benjamin Netanyahu. Eu não quero ser amigo com alguém que é amigo do Benjamin Netanyahu, desculpa. Mas o cara é um criminal de guerra. O cara a face desse movimento da extrema-direita não é Trump, é Netanyahu. Netanyahu é o cara que era inspiração de várias técnicas e táticas que eles fazem de mídia e de política. Ele é o cara que é o primeiro que estava entrando muito fortemente que você pode fazer essas divisões raciais, você pode fazer basicamente um estado de apartheid, de segregação, que lança bomba contra civis sem pudor e fica justificando isso e fazendo muita pressão na mídia. A pressão na mídia que Israel faz nos Estados Unidos para silenciar vozes críticos a eles é uma coisa muito forte e fascinante. E isso que você pode ver, essas táticas estão sendo adaptadas por Obama, por Trump e por Bolsonaro aqui. E então eu não tenho, tô tentando pensar uma coisa positiva para dizer, mas desculpa, não estou conseguindo. Honestamente, eu não gosto de dizer todas essas coisas. Eu gostaria de poder dizer uma coisa de, olha, perdeu, mas foi uma luta boa e, na verdade, o melhor candidato ganhou e a gente, tipo, realmente vai ser muito melhor e ele vai ganhar sim, que as pessoas odeiam Trump e blá, blá. Eu gostaria se fosse verdade. Eu gostaria se o Biden acordar amanhã e realmente mudar muito mais para a esquerda, para tentar chamar essas pessoas que votaram em Warren, votaram em Bernie, e tentar realmente criar uma coalição dos democratas que reflete muito melhor os dois lados desse partido. Mas ele não vai fazer isso, e ele vai continuar mentindo sobre seu passado e defendendo suas políticas que são muito impopulares.
e bancando que o sorriso dele vai levar o dia. O sorriso é legal mesmo, tipo... Não pode negar isso, viu? Coisa positiva. Andrew, muito obrigado mais uma vez, cara. Valeu. Foi muito bom o papo. Obrigado, foi legal. Obrigada, viu, Andrew? Foi muito bom o bate-papo. Valeu, foi um pra prazer. gente ter uma dimensão também do que tá rolando e pensar em um futuro que não tá nada bom, né? Mas, enfim. Cara, tentei Vamos mesmo, seguir mas em é frente. difícil. Não, mas tá difícil. Valeu, cara. Um abraço. Tchau. Falou. Obrigada. We don't want your tiny hands anywhere near our underpants. We don't want your tiny hands anywhere near our underpants. Grab him by the pussy. Grab him by the pussy. Grab him by the pussy. You can do anything. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.